Olá, cumprimento a todos com a santa paz do Senhor, que o Senhor esteja convosco, na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela. Eu quero começar o assunto hoje falando para você que você é muito bom. Muito, muito bom. Nunca se menospreze. E para isso a gente vai ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor, compartilharmos juntos. E para começar, eu gostaria de falar em Gênesis, que é lá no começo da Bíblia. Gênesis, alguns versículos do capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 4. Vamos ler. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre as... Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Eu quero frisar, né? Vamos destacar essa frase. Deus viu que a luz era boa. Agora vamos ler lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Deus ao elemento seco chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Quero frisar novamente, né? E viu Deus que isso era bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:17. Deus pôs o firmamento no céu para alumiar a terra, governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E novamente, e Deus viu que isso era bom. Gênesis 1:20. Disse Deus: produzam as águas cardumes e seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Pois Deus criou os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam. Na minha Bíblia fala monstros, mas são as grandes baleias. E todos os seres viventes que se arrastam, os quais a água produziam abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E novamente Deus diz: e viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 24 e 25. Disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E foi assim, pois o fez animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Vou pegar na Bíblia aqui. Vamos ver aqui na Bíblia que eu não fiz a anotação. Gênesis 26. Gênesis 27, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E criou
homem e mulher criou. Gênesis 27. Agora vamos lá para Gênesis 31. Gênesis 31 diz assim: Viu Deus que tudo o que fizera, e eis que era muito bom, e foi tarde da manhã de sexta-feira. Então, Deus viu que tudo que ele fizera era o quê? Bom. Depois que ele criou o homem, a palavra foi a seguinte: e viu Deus que tudo que ele fizera era muito bom. Então, na minha visão, tudo que o Senhor fez é bom. Toda a criação. Esses dias alguém falou assim para mim, esses ratos, essa praga, essa peste, tinha que morrer tudo, não existir. Não, foi Deus que criou. Ele tá aqui, ele virou uma praga urbana porque o homem tirou ele do lugar natural dele. Mas ele já foi um bicho silvestre, criado por Deus. Então todas as coisas Deus criou. O único que teve poder para criar as coisas foi o homem. Deus. E ele criou o homem e deu capacidade para o homem, inteligência, para fazer as coisas que tem hoje aqui nessa terra. Se existe carro, foi o homem que criou. Se existe avião, foi o homem que criou. Se existem as vacinas que nós tanto precisamos para as doenças que nos vêm assolar, porque os homens criaram. Mas por quê? Porque Deus assim o capacitou. A cada um ele deu capacidade de fazer as coisas. Cada ser, como diz aqui na Bíblia, a cada espécie ele deu o que era característico. Vamos ler ali em Marcos, capítulo 28 ao 31. Um dos escribas que ouvia discutir e percebendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondendo: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Pois ao Senhor teu Deus amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esses. Então, o primeiro mandamento que temos que ter na nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o entendimento. O segundo, maior mandamento entre esses: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu quero dizer para você, frisar: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você pode amar o que está do lado? Se você não se ama, como você pode se gostar de alguém? Como você pode viver? As pessoas reclamam demais. As pessoas colocam impedimentos demais na sua vida. Tô gorda, tô feia, não tenho roupa, tô banguela, moro debaixo da ponte, tô doente. Não, a gente tem que se amar. Amar acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Porque se você não conseguir amar, como é que você vai amar seu esposo? Como é que você vai amar seus filhos? Como é que você vai amar aquela sua vizinha que tanto te perturba? Se você não se amar primeiro. Como você vai se valorizar? Porque a palavra de Deus diz que Deus falou, e tudo que ele fez foi muito bom. Então você não é uma porcaria. Você foi criado pelas mãos do Senhor. Então, creia, foi muito bom. Deus te fez maravilhoso. Não importa a sua aparência. Não importa se você é baixo, se você é alto, se você é preto, se você é branco, se você é amarelo. Não importa se seu cabelo é liso ou se seu cabelo é cacheado. Você é criação das mãos do Senhor. E sua classificação não é média, mais ou menos. Não, sua classificação é muito boa. Muito boa. Não é de qualquer jeito que o Senhor te fez. Vamos continuar aqui a leitura bíblica.
Atos 10, capítulo 10, versículo 34 ao 35. E Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, e que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Mas também existe uma condição. Muitas vezes a gente usa essa palavra para poder fugir da palavra do Senhor. Deus não... Tô livre. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas realmente. Para Ele, todos nós estamos lá no mesmo patamar. Somos todos obras da mão dEle, criaturas feitas pela mão dEle. Todos nós temos a mesma essência, só que existe uma diferença. E essa diferença está aqui, ó. 10:35, Atos 10:35. A pessoa tem que fazer o que é aquele que faz o que é aceitável em qualquer nação e teme e pratica o que é justo. Essa é uma das condições. Temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É aceitar que Ele é o único Deus. E quem é esse único Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, a gente está proclamando a vontade do Senhor. Então, a gente vai ser igual a todo mundo. Igual a todo mundo, mas vai ter um diferencial na sua vida e na minha vida, que é Jesus Cristo. Mateus 5:45. Que vós torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre o mal e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. A parte diferencial desse versículo é que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Nós nos tornamos filhos do Pai quando aceitamos Jesus. Naquele versículo, quando Jesus fala, ninguém se achega ao Pai senão por mim. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte, nós somos filhos, nós somos salvos, nós somos remidos em Cristo Jesus. Mas o detalhe é, o sol nasce sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Deus não vai, quando um avião cai, Ele não faz assim, eu vou tirar o meu servo daqui de dentro do avião e vou colocar ele flutuando para que ele não padeça junto com os outros. Não. A mesma coisa que acontece com com os que estão no avião, vai acontecer com o servo do Senhor. O diferencial é que ele sabe para onde ele vai. Ele tem a promessa de salvação em Cristo Jesus. Então não se menospreze, porque o sol nasce para todos. Você nunca vai ser igual ao outro. Uns vão ter riqueza, outros vão ter pobreza. Uns vão ter um carro de luxo, outros vão ter um carro modesto. Uns vão ter uma mesa farta e outros só vai ter a provisão daquele dia. Mas Deus não deixa um justo desamparado. Não deixa o justo desamparado. Por quê? O sol nasce para todos. Então a gente não tem que reclamar das coisas. Não tem que reclamar, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque... Não, eu penso assim, as coisas acontecem. E Deus não dá aprovação que nós não consigamos suportar. Não dá, de jeito nenhum, eu tenho certeza disso. Há uns anos atrás, quando eu fui operar minha coluna, que eu fraturei a minha coluna cervical, o médico que me operou foi muito claro. Ele fez assim para mim, eu operei 2 hoje. Um ficou tetraplégico e estava menos ruim que a sua coluna. Falei, Aí depois ele ainda veio e falou o seguinte, provavelmente você fica com alguma deficiência no falar. Por quê? Porque foi operado pela frente e mexeu nas minhas cordas vocais.
Todavia, seja feita a vontade do Senhor. E ele mesmo falou para mim, o médico, nossa, você está numa tranquilidade tão grande, você vai ficar preocupada, não? Eu falei, não. Por quê? O sol nasce para todos. Se aconteceu comigo, acontece com o outro, acontece com o justo, acontece com o injusto. Então eu falei, Senhor, está na tua mão. E, para honra e glória do Senhor Jesus, eu acordei com eles me desentubando e já falando. Para honra e glória do Senhor. Vamos continuar aqui a leitura. Romanos 15, 13. O Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito. Esperança. Nossa esperança qual que é? A esperança daquele que crê em Jesus é de um dia estar lá no céu, nas mansões celestiais, desfrutando com o Senhor. Aquele que perseverar, for fiel até o fim, vai receber esse presente maravilhoso, que é poder estar lá no céu. Então a nossa fé é a nossa esperança. A esperança é um sentimento. É um sentimento que através da fé nos faz acreditar que tudo nós conseguimos, que tudo nós podemos, que todas as coisas nos é possível. É possível passar pela enfermidade? É possível passar pela enfermidade. É possível passar necessidade? É possível passar necessidade. É possível? É possível você perder o seu emprego? É possível você perder seu emprego. É possível você repetir o ano da faculdade? Perder seu ano de faculdade? É possível. Mas nós temos esperança. Não volte o caminho para trás. Caminhe para frente. Sempre para frente. Olhando para o alto, olhando para Jesus. Que com certeza a fé que nos move, nos faz vencer. Vamos continuar aqui a leitura. João 6. Deixa eu ver se é esse mesmo, né? João 6,37. O Pai que me dará a mim é o que vem a mim, de maneira nenhuma, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então veja como você é importante, como a sua fé é importante, como é importante você nunca deixar se diminuir. Porque muitas vezes a gente abaixa a cabeça e fica esperando a vida passar. Não, levanta a cabeça, porque Jesus falou que de maneira nenhuma ele lança fora aqueles que o Pai dá para ele. Você vê o tamanho do seu valor? Olha, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então persevere na fé, persevere na esperança, persevere nessa tão grande salvação que Jesus traz na nossa vida. Porque de maneira nenhuma você vai ser lançado fora. Você não é pequeno, você é grande. Sua alma, sua vida tem muito valor para o Senhor. Vamos ler em Filipenses. Capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Passar falta, eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas sou experimentado, tanto em fartura como em passar fome, tanto em abundância como padecer necessidade. Aí vem o versículo que todos nós sempre falamos, mas existe antes desse versículo um contexto todo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aqui é o apóstolo Paulo falando que ele sabe passar na fartura ou na falta.
na necessidade ou na abundância. Então, todas as coisas nós podemos naqueles que nos fortalecem. Nós podemos passar pela enfermidade, como eu disse, nós podemos passar pela necessidade, nós podemos passar pela falta de emprego, nós podemos passar por todas as coisas, pelo preconceito, pela discriminação, mas todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Todas. E quem é aquele que nos fortalece? Jesus. Esses dias eu vi num grupo que eu faço parte de pessoas que têm lúpus, eu vi uma moça falando que ela estava angustiada, deprimida, assim. E para quem tem lúpus, a angústia, depressão, faz morrer mais depressa. Infelizmente faz morrer mais depressa. Que ela não estava aguentando mais porque as pessoas estavam olhando, perguntando, estavam discriminando, por causa que, assim, graças a Deus o Senhor é misericordioso. Eu tenho lúpus, mas que as pessoas que me olham não veem. Mas existem pessoas que dão problemas de pele, ficam sem cabelo, dão um monte de reação diferente. Mas assim, nós temos que crer que nós somos o que de melhor o Senhor fez, como diz a palavra dele. E disse Deus que tudo que ele fez é bom. Tudo que ele fez é muito bom. Não se deixa bater. Não se deixa bater porque você está doente. Não se deixa bater porque você está passando problemas de dificuldade. Não se deixa bater porque você está endividado. Não. Siga o caminho, olhe para frente. O hoje a gente vive. A gente vive ele para viver o amanhã também. Mas se você se deixar bater, você não consegue. Faça como Paulo. Viva sabendo viver no bom e no ruim desta vida. Por quê? Porque lá na frente a gente tem a recompensa. E sabemos que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Quando Deus criou lá o homem, Adão e Eva, e eles erraram, eles condenaram o homem ao pecado. Mas o Senhor foi tão misericordioso que ele fez o quê? Ele nos deu Jesus Cristo. Ele nos deu Jesus Cristo para que levasse sobre si todas as nossas angústias, nossas transgressões, nossos pecados. E para que através de Jesus Cristo nós soubéssemos falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, me acolhe. Senhor, me dá força. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quer dizer que quando nós alegramos ao Senhor, o Senhor nos fortalece. Não se menospreze. Não se olhe no espelho e se diga: eu tô acabada. Eu falo isso de mim mesmo. Muitas vezes eu falo isso e meu marido me repreende. Tô gorda. Tô banguela, tá caindo todos os meus dentes. E eu não vou falar que isso não fica abatida. Fico e fico muito. Me entristece. Quando eu tomava corticoide eu estava enorme, inchada. Parecia... Um dia eu cheguei na empresa, o segurança falou: você tá parecendo fofão. Eu ri, né? Fazer o quê? Tava parecendo fofão mesmo. Fazer. Então, mas assim, eu ri, mas no meu coração eu me entristeci. Mas aí o Senhor vem com o Espírito Santo Consolador e vai lá passando o bálsamo. E aquilo vai saindo. Porque a gente se entristece mesmo, a gente padece necessidade, a gente padece por causa que está doente. Eu já tive várias experiências de ficar internado em hospital. E sabe qual é a sensação quando você está doente? É que aquilo nunca vai acabar. Que aquilo nunca vai passar. Agora é o fim. Essa é a nossa sensação humana. Mas aí também de novo vem o Senhor e calma, tenha calma, que ainda não é o fim. Isso vai passar. Isso vai passar. Então, coloque nas suas mãos, nas mãos do Senhor as suas dificuldades, as suas necessidades, as suas frustrações, os seus traumas, a sua depressão. E quando vier, lembre-se, o Senhor falou que tudo que ele fez é bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse: e tudo que eu fiz é muito bom. Muito, muito, muito bom.
Então não deixe essas coisas te abater. Não deixe. Um dia na empresa que eu trabalhava, uns anos atrás, logo que eu fiquei doente, um senhorzinho que trabalhava comigo, ele veio e falou assim pra mim: eu não te entendo. Eu falei assim: por quê? Eu não te entendo mesmo. Aí eu falei assim: não tô entendendo, senhor. Como assim não me entende? Você vem aqui, o médico descobre que você tem uma doença dessa, que é o lúpus. Você tá inchada, mas você vive rindo. Vive brincando. Eu falei: sabe o que é? Que lá na palavra do Senhor, em Provérbios, tem um dito que diz assim: que um coração alegre formoseia o rosto. Então eu vou manter meu coração alegre para sempre estar bonita. Aí ele fez: é mesmo, né? Você tá sempre bonitona. Eu falei: tá vendo? Porque meu coração tá alegre. E mesmo que eu não esteja bonita por fora, eu vou estar sempre bonita por dentro. Porque o coração alegre formoseia o rosto, mas o coração alegre formoseia por dentro também. Então, receba essa palavra. Deus te fez da melhor essência, porque ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E viu Deus que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Então não existe coisa ruim que Deus tenha feito. Se a humanidade está desse jeito, se as coisas estão correndo desse jeito, não foi por causa das mãos do Senhor. Você acha que o Senhor ia querer destruir aquilo que ele fez de bom? A palavra diz lá que quando ele mandou o dilúvio na terra, depois ele ficou entristecido com isso. Ele falou que nunca mais destruiria a terra por água. Por quê? Porque a criação do Senhor foi boa. Ele colocou lá na arca tudo que ele havia criado, tudo que ele havia feito. E quando o dilúvio baixou, tudo nasceu de novo. Por quê? Porque tudo que o Senhor fez era muito bom. Então levanta a tua cabeça, passe por esse momento, crendo que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, o Senhor Jesus. E crendo que você, eu e tudo aquilo que o Senhor criou é bom, é muito bom. E assim eu agradeço e me despeço em nome de Jesus. Amém.